Quando eu vejo essas imagens, eu lembro de uma época que eu estava vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu não me enxergava desse peso todo, mas eu sabia lá no fundo que tinha alguma coisa muito errada. Eu já não conseguia andar direito, tudo ia, eu me cansava. Se eu caminhasse 5 minutos, nem que fosse no shopping, eu já me sentia cansada, com necessidade de sentar. Eu sentia falta de ar, muitas vezes eu dormia sentada, porque o peso me sufocava. Karina Montral te leva a viver histórias que só quem sonha pode ver. Culturas se encontram, vem experimentar no canal da KA, um novo olhar, América. Vou falar pra vocês que tem horas que eu nem acredito que aquela pessoa ali que apareceu no começo do vídeo sou eu. E só pra vocês saberem, eu ainda estou em processo de emagrecimento. Eu perdi 40 quilos, mas eu ainda tenho que perder aproximadamente mais uns 20, né? Mas eu quero contar pra vocês como que foi essa minha evolução de perder 40 quilos. É coisa pra caramba, gente. Assim, eu me vejo nas fotos hoje e eu não me reconheço. E esse processo começou quando eu cheguei aqui, um pouco depois de eu chegar aqui, nos Estados Unidos. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi essa transformação. Para vocês entenderem um pouquinho, né, de tudo como que eu consegui chegar a pesar tanto na casa dos 3 dígitos e pesar tanto, eu comecei a comer. Não, eu não posso culpar totalmente a ansiedade, mas também teve uma colaboração da ansiedade, foi uma junção de fatores, foi uma falta de domínio próprio também, foi um descontar na comida, talvez uma fase ali ruim que eu estivesse vivendo, enfim. Mas nada justifica a minha falta de controle. Eu não quero passar pano para minha falta de controle. Então, realmente, eu fui muito descontrolada com a comida. E conforme eu fui engordando, eu nem pensava mais em nada, eu nem pensava, eu não tinha coragem de subir na balança. E eu simplesmente ia empurrando com a barriga e ia vivendo, ia vivendo, ia vivendo. E eu sempre gostei de me arrumar, de me maquiar, e chegou numa fase que eu já não, isso já nem fazia sentido mais pra mim. Eu não me arrumava, eu não, para mim, tipo, tanto faz, porque já não tinha mais roupa que coubesse em mim. Eu cheguei a usar o 4XG, teve uma roupa inclusive que eu comprei que foi 5XG, então foi GGGGG, né, 4XG, 4XL. Então eu tava vestindo muito, eu não sei numeração, mas eu devo ter chegado quase perto da numeração 58, 60, por aí. Porque era muito, era muita. Eu não escolhia mais roupa, era a roupa que me escolhia. E pode parecer que não, mas isso dói muito, muito. Você entrar numa loja e não poder comprar o que você quer, é o que cabe. Isso é muito ruim, muito ruim. E cada vez mais, quando acontece isso, parece que você vai se enfiando dentro do buraco. E, enfim, você chega numa hora que você não tem mais o que fazer, né? Você tá no fundo do poço. Por conta desse meu peso excessivo, eu fiquei com problema de pressão alta. Eu não conseguia mais andar direito. Eu andava, mas tipo, se eu andasse 10 minutos no shopping, eu já me cansava, já doía muito a minha perna, muito meu joelho, muito. Então, eu comecei a me limitar em tudo que eu fazia. O banco, o cinto do carro cabia em mim, mas o meu quadril, ele ficava arrastando assim, no onde eu colocava o cinto, sabe? No encaixe ali do cinto. Então, o meu quadril, ele ficava ali, e aí eu tinha que apertar o meu quadril para caber o cinto. Quando a gente veio para os Estados Unidos, né, nessa viagem de vinda para cá, eu tive que pedir um extensor de cinto, porque o cinto do avião não cabia em mim. E essa foram um pouquinho das minhas dores quando eu estava com obesidade mórbida. O meu IMC era 56, se não me engano. Enfim,
o meu marido falava muito, você tem que emagrecer por causa da sua saúde, porque eu não conseguia mais respirar. Tinha noite que eu acordava e eu dormia sentada, porque por causa do excesso de peso, que estava prejudicando minha saúde e minha respiração, e eu já tenho asma, né? Então, enfim. Ele falava muito por essa preocupação da saúde, até uma vez que que eu tive um pico de pressão 21 e a pressão não baixava de jeito nenhum. E aí eu fui parar no hospital e fiquei internada ali a noite toda, né? E aquele dia eu chorei porque eu tinha certeza que eu ia morrer. O médico falou sobre minha pressão, falou sobre o meu peso, mas eu não conseguia, por mais que eu tentasse, eu começava uma dieta, eu começava uma reeducação alimentar, durava 3 dias, 4 dias, e depois eu voltava tudo de novo. A minha alimentação normal, a comer besteira e tudo mais. Eu tentei usar no Brasil o Ozempic, mas eu não tinha muita disciplina para usar ele certinho, mas eu também achei que não fez muito efeito. Eu tentei usar o Ozempic, tinha uma outra canetinha também que era antes do Ozempic, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu usei uns 2 tipos de caneta, né, no Brasil. Naquela época era só isso que tinha disponível, porém, pra mim, naquela época não surtiu efeito. E eu também não tinha muita disciplina pra usar direito. Hoje em dia eu tô mais disciplinada, né? Mas eu não tinha muita disciplina, não, pra usar essas coisas. Enfim, cheguei aqui nos Estados Unidos e aí de cara eu fui trabalhar como helper na faxina. E é uma coisa, assim, totalmente diferente do que eu fazia no Brasil, que no Brasil eu era advogada, trabalhava sentada no escritório na frente do computador, mexendo com processos. Aqui, de cara, eu fui pra faxina, trabalhar de house cleaning. E aí, o corpo não aguentou, né? Eu lembro que eu chegava em casa, assim, morava no segundo andar, né? Não tinha elevador na época, no prédio que eu morava. E eu subi a escada chorando, porque eu não aguentava. Eu tava tão cansada do trabalho que eu tinha feito de manhã. E é tão discrepante, né? Porque hoje em dia eu faço a mesma coisa. E assim, hoje em dia eu chego em casa, tenho energia pra fazer tudo. Então você vê como que o peso te afeta, né? E eu lembro que eu chegava e eu demorava, assim, uns 3 minutos pra subir a escada, sabe? Porque era muito peso. Era muito peso. E eu não aguentava. E aí eu chegava em casa e não tinha mais ânimo, não tinha mais força pra fazer nada, nada, absolutamente nada. Eu tenho umas fotos dessa época. Aliás, eu queria mostrar pra vocês alguns vídeos e algumas coisas, né? Quando eu tava no Brasil ainda e depois que eu cheguei aqui. Esse vídeo, vou pedir pra Kai colocar aí na edição, que eu vou mostrar pra vocês agora. É um vídeo que eu me filmei comendo McDonald's, porque eu queria ver eu mesma, tipo, me alimentando pra eu ver se eu, tipo, batia alguma coisa na minha mente e eu falava assim, não, você não pode comer assim desse jeito, olha como que você tá. E eu me filmei comendo, mas mesmo assim, naquela época, por mais que eu olhasse, não surtiu muito efeito. Eu tenho fotos, vou pedir pra Kai também colocar aí na edição, de do meu casamento, tem um vídeo do meu casamento eu jogando buquê. Gente, o meu braço naquela época era minha perna de hoje. Então vocês viram aí, né, no vídeo do casamento. E assim, eu sabia que eu estava obesa, mas eu não me enxergava tão obesa assim quanto eu estava. Quando eu começava a ver os vídeos e as fotos assim que eu já não gostava, que eu tava, tipo, parecia que eu tava muito gorda, eu já, tipo, não quero ver. Então, eu não tinha, eu sabia que eu realmente estava muito gorda, mas eu não tinha noção que era tanto assim. Tanto, tanto, tanto assim. Foi uma série de me enganar, né? Uma série de enganações de me enganar durante algum tempo. E sem forças, eu não julgo ninguém que fala que não consegue fazer dieta, porque eu também não conseguia, porque eu também não tinha força para continuar. Para começar, eu começava, mas eu não tinha forças para continuar. Eu não sei por quê. Eu nunca gostei de academia, me alimentava super mal, mas eu não tinha força para mudar isso. E aí,
né? Agora, depois de mostrar essas fotos pra vocês, vou pedir pra Caio colocar mais algumas fotos aqui dessa época, pra vocês verem. Então, depois dessa fase aí, né, quando eu viajei pra cá, que teve esse constrangimento do extensor do cinto do avião, teve essas questões que começaram a pegar na minha vida, né? Tipo, na minha qualidade de vida de tudo, que foi essa questão da limpeza, da faxina do trabalho que eu comecei a fazer aqui, que eu não aguentava. Às vezes eu chegava na segunda, na terceira casa, às vezes eu queria só sentar ali no chão daquela casa e não fazer mais nada, porque minhas pernas não aguentavam, né? Era muito peso para as minhas pernas. E aí, por conta desse trabalho na faxina e essa mudança para cá, para os Estados Unidos, inicialmente, sem fazer nada, né, eu emagreci 6 quilos de quando eu cheguei aqui até um determinado momento. Eu emagreci 6 quilos e estagnei, porque eu comecei, de uma certa forma, a movimentar o meu corpo, porque eu não movimentava nada, era extremamente sedentária. Então, aqui, obrigada, né, por causa do novo trabalho que era na faxina, eu comecei a movimentar o meu corpo. Então, eu perdi 6 quilos e estagnei, não perdi mais. E nós chegamos em fevereiro de 2025, até dezembro de 2025, eu perdi 6 quilos e nada mais. E foi aí que, em dezembro, uma amiga minha, eu já tinha escutado de falar sobre Monjaro aqui, mas eu não tinha coragem de tomar, porque a gente escuta muita coisa e assim, eu não parece que assim, parece que o meu inconsciente queria ficar daquele jeito, sabe? É uma coisa muito louca, né? Parece que o meu inconsciente não queria soluções, não queria alternativas e eu parece que a minha mente me sabotava. E eu não queria saber de monjário, não queria nem saber ouvir falar, isso aí faz mal pra saúde, eu não quero saber. Até que uma amiga minha, que tava tomando, né, ela comprou, e aí ela teve, eu não me recordo se ela teve alguma coisa que ela teve que parar de tomar o monjário, por algum outro tratamento que ela tava fazendo, e ela tinha comprado um frasco novinho, e tava na casa dela, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tem ele na minha geladeira. É um frascozinho, né? Uma ampolinha assim, bem pequenininha. E aí você compra uma caixa de seringas fechada, né? Lacradas e descartável. E cada vez que você vai aplicar, você mesmo coloca a quantidade da seringa e se aplica. E aí ela falou: Você quer esse medicamento? Eu te vendo, eu não usei ainda, eu te vendo. E aí a minha desculpa era que era cara. Ela: Não, eu faço. Tipo, você pode me pagar em 2 vezes. Eu, ok. Comprei e fiquei umas 3 semanas com ele em casa sem coragem de tomar. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei. E eu fiquei assim, ai meu Deus, e se eu morrer com esse negócio? Eu ficava assim, minha preocupação é se eu tenho um troço, se eu morrer com esse negócio. E aí eu fiquei umas 3 semanas com ele em casa sem ter coragem de tomar. Aí eu pedi as agulhinhas descartáveis, né, que eu comprei, uma caixa fechada com, acho que era 100 agulhas. Falei, vou tomar. Se acontecer alguma coisa comigo, eu peguei o cartãozinho, né? Que aqui a gente tem um plano de saúde daqui dos Estados Unidos mesmo. Aí eu peguei o nosso cartão, né? Do plano, nosso seguro saúde, e deixei assim, eu avisei meu marido, eu falei, se eu passar mal qualquer coisa, toma aqui, você me corre comigo pro hospital. Aí ele, ok. Peguei, tive coragem, fui lá e apliquei a primeira dose, que é 2,5, né? Apliquei. E fiquei lá esperando, na expectativa se eu ia passar mal, se eu não ia, o que ia acontecer comigo. E não senti absolutamente nada, nada. Enjoei, tem algumas pessoas que falam que enjoam mais, né, que tem muito enjoo. Eu enjoei, eu me recordo de um dia específico que eu tava dentro do carro e assim, eu enjoei um pouco, foi o dia que eu enjoei mais, assim, nessa primeira semana. Um enjoo tipo, eu não sei, quem nunca ficou grávida não vai saber, né? Mas é um enjoo tipo gravidez, assim. Um enjoo, assim, meio chatinho e parecia que eu tava empanzinada, assim. E aí, apliquei, e aí eu tava tão desacreditada que iria fazer efeito, né, a tizerpatida,
porque não é a caneta, né? O Monjaro é a marca, né? É a caneta. No caso, eu tomo a fórmula, né? A Tizerpatida. E eu não sei quanto que tá no Brasil, tá, gente? Mas eu posso falar depois também o preço que eu pago aqui. E eu tava tão desacreditada que iria fazer efeito, que ia fazer efeito, que eu tomei e eu não fiquei nessa ansiedade de tipo assim, vai fazer efeito, não vai, vai, que vai, vou, tipo, vou ficar me pesando pra controlar. Não, eu tomei e esqueci. Nos 2 primeiros dias pra mim não fez efeito nenhum em relação à fome, nada. Depois foi bem gradual mesmo. A partir da segunda semana que eu comecei a tomar, que eu comecei a sentir redução real de fome. E foi numa época também que a gente estava trabalhando muito, bem final do ano ali. A gente estava trabalhando muito e também eu fiquei com a imunidade muito baixa porque a gente estava trabalhando demais, demais, demais. Porque aqui, na época de final do ano, as faxinas bombam. E foi na época que, tipo, meu marido tinha saído da obra e tinha vindo pra faxina comigo. Então a gente estava ali começando a construir a nossa empresa. E a gente estava, assim, trabalhando muito, muito, muito mesmo. Pra vocês terem noção, nós trabalhamos dia 24 de dezembro até, tipo, umas 7 horas da noite. E no dia 31, que foi a virada do ano, a gente chegou em casa, acho que era 9 horas da noite. A gente não foi pra lugar nenhum ver fogos, ver nada, porque a gente estava muito cansado, esgotado durante o dia, né? Mas foi uma fase necessária, porque a gente queria ali consolidar a nossa empresa, nosso trabalho, queria pegar um maior número de clientes que a gente conseguisse. E foi, assim, uma época necessária. Então, eu tava tão atordoada com trabalho e minha imunidade baixou muito nessa época, eu fiquei doente. Então, assim, eu não percebia que a falta de fome que eu estava sentindo era efeito já da Tizerpatida, do Monjaro. Eu nem me ligava e às vezes eu achava que era porque eu tava gripada, que eu tava, né? Mas já era o efeito do remédio. Paralelo a isso que estava acontecendo, os meus enteados estavam aqui nessa época. A Manu e o Miguel, eles estavam aqui nos Estados Unidos. Eles vieram passar férias aqui, passaram um mês aqui. Então você imagina como que a nossa vida estava corrida e louca. Porque a gente tinha que dar atenção para eles, a gente tinha que passear com eles, a gente tinha muito que trabalhar. E foi uma época muito ruim, assim, a gente trabalhou muito porque foi uma época que antecedeu a isso, a gente estava muito ruim de grana. Então, a gente estava assim, dando gás em tudo. Então, assim, eu não tive tempo de parar para perceber o começo do meu emagrecimento. Eu percebia que eu estava um pouco mais desinchada, mas eu achava que, como nas outras vezes que eu comecei a fazer outras dietas, né? Não, tipo, que são aqueles 3 quilos do desinchar, né? Não é ainda uma perda de peso, enfim. Na minha mente era isso. E eu não tinha coragem de me pesar, porque eu acho que eu tinha medo de não estar alcançando o objetivo e me desestimular e eu não tinha coragem de me pesar. E nessa época também que eles estavam aqui, eles ficaram até dia 16 de janeiro aqui. Inclusive os primeiros vídeos do canal, se vocês olharem lá, que foram os 3 primeiros vídeos, eu gravei, né, falando aqui dos Estados Unidos e tudo mais, eu ainda tava, acho que 35 quilos a mais do que eu tô hoje. Então, nessa época também, até eles irem embora, eu não tomei regularmente toda semana certinho. Tipo, eu tomava toda terça. Não. Às vezes dava o dia de tomar na terça-feira da outra semana, aí eu demorava mais 3, 4 dias para tomar. Então, assim, tava muito irregular. Irregular a minha questão do Monjaro. Eu peguei de fato para tomar certo, né, o Monjaro Tizerpatida a partir de fevereiro. Que aí que as crianças já tinham ido embora, eu tava mais tranquila em relação a trabalho e tudo mais. E aí que eu comecei a criar uma disciplina de tomar o Monjaro Tizerpatida. E eu percebia que as roupas estavam ficando um pouquinho largas, mas ainda assim eu não tinha coragem de me pesar. Ficavam ficando um pouquinho largas, mas na minha mente, na minha mentalidade, já estava assim, são aqueles 3 quilos do desinchar, né? São os 3 quilos ainda que eu tô desinchando. Na minha cabeça era sempre 3 quilos. E foi passando e eu fui tomando. Quando eu parei, que eu tive coragem de me pesar, que aí eu percebi que teve uma vez que eu fui comprar uma calça para trabalhar e essa calça eu percebi que eu tinha saído do 4XG pro 1X, né, que era 4XL, aqui nos Estados Unidos é 4XL, né,
pro 1XL, né, que é um depois do GG, acho que é isso. Aí eu fiquei assim, nossa, aí eu fiquei feliz, eu falei, nossa, primeira vez que eu compro uma calça assim, sem ter que procurar muito, sem. Aí eu falei, uau! E aí eu fui me pesar. E aí, quando eu fui me pesar, eu levei um susto. Porque, se for contar, né, desde quando eu cheguei aqui, eu já tinha perdido 25 quilos. Se fosse contar de quando eu comecei mesmo a tomar o Monjaro, era 20, né? Porque lembra que tinha aqueles 6 quilos que eu tinha perdido antes? Então, desde que eu comecei a tomar o Monjaro, era tipo coisa de 19, 20 quilos. E aí eu fiquei assustada, mas eu fiquei muito, muito feliz. E aí, como que as coisas mudam, né? Como que a nossa mente muda. E aí eu comecei a comprar roupa que menor pra mim. E aí eu percebia que eu usava, e meu marido já tinha me falado isso, que eu tava usando roupa muito larga, sem necessidade, que eu já tinha emagrecido. Só que na minha cabeça, não, aquelas roupas ali que faziam sentido pra mim, aquelas roupas que eu deveria vestir, porque eu não me via que eu já tava emagrecendo. E aí, quando deu essa virada de chave na minha mente, e aí eu comecei a comprar roupas menores, que aí eu realmente vi a transformação. Tem até uma foto aqui, vou colocar pra vocês, que eu tô lá em Miami, que foi a primeira vez que eu me senti assim, nossa, aí eu cortei meu cabelo, porque eu tava com cabelo preto e longo, né? Aí eu fiz um corte de cabelo, eu voltei a ser loura, a autoestima vai lá em cima, né? Eu comecei a comprar roupas menores e usar roupas menores. Aí teve esse final de semana até que a gente foi pra Miami e isso, eu tirei foto e tava me sentindo ótima, ótima, muito bem, muito bem. Mal sabia que eu ia ainda emagrecer mais quase 20, né? Se for contar no geral, né? Total, desde quando eu cheguei aqui, foram 40. Então, mal eu sabia que ainda vi mais muitos quilos pela frente. E aí, é, desde que a gente foi pra Miami até agora, eu perdi. Eu sei que no total, gente, hoje, né? Hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, em agosto de 2026, no total foram 40 quilos no total, desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, com a Dizerpatida. Os 6 primeiros quilos não foi com Dizerpatida, foi na força da faxina mesmo, daqui dos Estados Unidos. Mas os outros 34 foram com a Dizerpatida, que é o Monjaro. E assim, tá sendo um processo maravilhoso, porque agora, ainda mais agora, gente, eu vejo minhas fotos, eu vou colocar fotos recentes minhas aqui. Eu fico assim, meu Deus, eu tô magro, meu rosto tá fino. E aí a autoestima volta, você volta a querer se arrumar, você volta a querer se cuidar. É uma série de fatores, tudo melhora, você melhora a sua disposição, melhora sua qualidade de vida, melhora tudo, né? Melhora tudo. E olha que eu ainda tenho que perder mais uns 20 quilos por aí, né? Mais uns 20 quilos e eu vou continuar o tratamento. Agora eu quero falar com vocês sobre umas coisas muito importantes, alguns pontos muito importantes da Dizerpatida, tá? Eu falei agora um pouco da minha experiência, mas eu quero falar com vocês também alguns pontos muito importantes. Eu comecei tomando a dose de 2,5, tá? Eu não fui, assim, intensa de aumentar a dose, eu vou cada mês aumentar uma dose, não. O que eu fiz pra mim? Até porque eu não queria que o meu corpo se acostumasse com remédio numa dose tão alta, sem necessidade. Eu fui tomando 2,5 até eu sentir que quando eu tomava, a fome não tava tão passando assim. Eu fiquei na dose de 2,5 uns 3 meses. Na dose de 2,5. E, como eu já falei pra vocês, não tive reação, né? Muita reação de enjoo, nada disso. A reação que eu tive é não ter fome. E quando você come, quando eu me liguei, né, nisso, eu comecei a perceber que é como se eu tivesse feito uma bariátrica. Eu nunca fiz bariátrica, mas pelo que eu relato das pessoas, eu acredito que seja a mesma coisa. Quando você come, um pouquinho de comida te satisfaz. Um pouquinho mesmo de comida te
satisfaz, e se você insistir para comer, você passa mal. Então, pouca comida, quando você come, às vezes eu sei que isso não é o recomendado, mas às vezes eu ficava, como eu tava trabalhando na correria, às vezes eu ficava eu esquecia de comer. Você tem que se programar para comer, você tem que colocar um relógio para despertar, levar sua comida, porque senão você realmente esquece de comer, porque não dá fome. Não dá fome nenhuma. Você não sente vontade, não tem necessidade de comer. Eu comecei a recusar doce. Eu gostava muito de doce, gosto ainda, né? Mas você começa a recusar doce e você, tipo, meu Deus. E não é tipo assim, tô recusando porque eu não quero comer para não engordar. Não, você simplesmente não sente vontade de comer. Você não sente vontade de comer doce, você não sente vontade de comer. E é assim. E aí eu aumentei a dose para 5, né? Quando eu percebi que essa vontade de não comer já estava ficando, já estava passando. E aí eu aumentei. E aí eu fiquei mais uns 2 meses e meio, né, de 5. E eu aumentei para 7,5 há pouco tempo, tá, pessoal? Aumentei há pouco tempo para 7,5. E inclusive até na última vez que eu tomei, eu na hora de colocar na seringa, eu passei um pouco da dose de 7,5. Aí eu falei, vou tomar assim mesmo. E aí eu passei até um pouquinho mal. Teve um dia específico que eu passei até um pouco mal. Eu me senti muito, muito, muito assim, estufada e parecia que eu tinha comido um boi, sabe? Parecia que eu tinha comido muito, muito, muito e eu tinha comido bem pouquinho. Então eu acredito que seja por causa dessa dose que meu corpo ainda não estava acostumado, né? Mas eu tô fazendo isso comigo, tá, gente? Acho que cada um tem que procurar ali orientação médica, procurar, né? Isso não é não tô diagnosticando, não tô falando pra você fazer isso, eu tô contando a minha experiência aqui. Então, pra mim, funciona dessa forma. Se eu aumento a dose e de cara assim, já por mais um pouquinho que seja, como foi dessa vez, já dá problema. Então, eu tô espaçando bem, sabe? Essa questão das doses. Mas esses foi o que eu senti quando eu tomei. Quase nenhuma fome. E quando se come, você consegue comer bem pouco mesmo. Você já se satisfaz. E se você insistir em comer, aí você passa realmente mal. Você se sente com enjoo e tudo mais. Mas fora isso, não tive aqueles problemas que o pessoal fala, fraqueza, nada. Pelo contrário, minha disposição tá lá em cima, minha disposição aumentou. Não tive nenhum problema em relação a isso. Outro ponto que eu queria comentar com vocês. Eu sei que a maioria dos meus seguidores aqui no canal, né, das pessoas inscritas no canal, moram no Brasil. Eu, de verdade, eu não sei como que é, se o Monjaro é acessível no Brasil, como o Monjaro, no caso, a Tizerpatida, né? O Monjaro eu sei que é a caneta, que é bastante caro, mas o princípio ativo, que é a Tizerpatida, eu não sei como que funciona no Brasil. Hoje em dia eu tomo a Tizerpatida de 60 mg, o potinho é de 60 mg, e eu tô na terceira dose, né? No terceiro nível, que é 2,5, 5, 7,5. Eu tô no 7,5, vai até 15. Então, assim, eu não tô tão alta assim, né? Eu tô no terceiro patamar, digamos assim, da Tizerpatida. E aqui no estado, a primeira, gente, o primeiro frasco que eu comprei dessa minha amiga, ele durou muito tempo. Acho que ele durou uns 3 meses, sabe? Ele durou muito, muito, muito tempo. E até assim, a minha mãe, eu apliquei algumas vezes na minha mãe também, e mesmo dividindo com ela, né, ela não tomava também de forma regular, ela tomava assim de vez em quando, mas mesmo assim ainda durou, tipo, o primeiro frasco durou muito tempo, muito tempo. O segundo frasco já durou um pouco menos, porque eu aumentei, né, a dosagem do meu, e a minha mãe também começou a tomar mais regularmente comigo, mas a minha mãe, ela toma bem o mínimozinho só pra manter e porque ela sente muita vontade de comer doce, tá? No caso da minha mãe, não é nem pra emagrecimento, de fato. E o Gustavo começou a tomar também. O Gustavo falou, vamos experimentar pra ver como é que é esse negócio aí. E tá tomando, mas também não tá tomando regular, certinho, enfim.
Mas aí durou menos o frasco por conta dessas questões que eu não tomava sozinha. E o terceiro frasco que eu comprei, eu preciso assim, 6 meses eu tô no terceiro frasco, né? Isso dividindo. Então, esse terceiro frasco também é a mesma coisa. Tô compartilhando com quem quer tomar aqui em casa, né? Minha mãe e o Gustavo, claro. E o frasco do Monjaro aqui pra mim sai a $300, tá, pessoal? Eu sei que tem um pessoal que vai converter e tudo mais, mas, assim, pra gente não faz sentido converter, porque aqui a gente trabalha, a gente ganha em dólar. Então, a gente ganha em dólar e a gente gasta em dólar. É como se fosse R$ 300 se eu morasse no Brasil, porque aí eu ganhava em real e ia gastar em real, entendeu? Então, a gente não converte. Diferente seria se eu trouxesse dinheiro do Brasil para comprar um Monjaro aqui. Aí sim eu ia converter. Mas como aqui a gente ganha em dólar e gasta em dólar, a gente não converte. É como se fosse R$ 300 no Brasil, né? Enfim, mal dizendo, seria isso. E eu pago $300 nesse frasco que dá para ir para meses, né? A próxima vez que eu comprar, eu vou anotar certinho a data que eu comprei e a data que terminou, para eu calcular certinho e falar com vocês a dosagem. Eu sei que esse daqui não é o tema do canal, aqui eu falo da minha vida nos Estados Unidos, mas como muita gente estava perguntando, né, como que foi o meu processo de emagrecimento até agora, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês explicando, né, toda essa questão. Talvez, se vocês quiserem ver isso, talvez eu faça até um outro canal, não sei se vou ter tempo, mas esse não é o tema que geralmente eu falo aqui, mas se vocês pedirem, eu posso, uma vez por semana, digamos assim, gravar um vídeo falando sobre isso. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, né, porque eu ainda tenho que perder mais ou menos uns 20 quilos, mas eu já, assim, já tô muito, muito feliz, muito satisfeita com os resultados até aqui. Muda a vida, né, gente? Muda a vida, muda tudo. Você pode entrar numa loja, você pode escolher a roupa que você quer. Hoje em dia eu tô saindo do GG e indo pro G, né? Para quem chegou a vestir 5XL, né? 5XG, aqui se fala L, né? 5XL. Hoje em dia tá saindo do XL, né? Do GG, indo pro G, indo pro L. É assim, é uma conquista maravilhosa. Aí você pode escolher as roupas que você usa hoje em dia. Você pode chegar na loja e comprar tranquilamente, sabe que a roupa vai ter roupa para você. Isso não tem preço que pague. É muito, muito bom. Muito bom. Eu vou pegar para vocês o meu frasco para mostrar para vocês como que é o meu frasquinho de Monjaro e as minhas seringas para vocês verem como é que é. Não vou aplicar agora, porque também não é meu dia de tomar. Eu acho que nem pode passar uma cena dessa aplicando, né? Mas para quem nunca tomou e não sabe, aplica na barriga. Eu tenho o meu padrasto, ele aplica na perna. Ele falou que ele aplica na perna, mas eu aplico na barriga. Toda vez eu aplico na barriga. Tem pessoas que aplicam na perna, mas eu acho que dói. Então, eu nunca tentei, tá? Mas eu imagino que dói na perna. Na barriga, pra mim, é super tranquilo. É uma agulhinha, gente, é uma agulhinha fininha, fininha. É uma picadinha, assim. E você mesmo se aplica. E, no meu caso, eu tomo uma vez por semana. Agora eu tô mais regular, tomando mais regularmente a Tirzepatida. Sobre atividade física, pessoal, minha filha foi pegar ali o Monjaro pra mostrar pra vocês. Sobre atividade física, ainda não tô fazendo certinho, eu até me inscrevi na academia, mas eu tenho que criar essa rotina de exercícios, porque eu não tô conseguindo fazer direito, né? Eu tô bem pouco assim, eu tenho que criar esse hábito, essa rotina realmente pra academia, até porque eu já perdi muito peso e eu tô um pouco flácida, o meu braço tá um pouco flácido, olha. Vocês conseguem ver? Então, assim, ó, isso aqui é porque eu não tô indo pra academia. Então, eu tenho que ter essa disciplina de começar a ir pra academia pra combater essa flacidez, né? E em relação à alimentação, ainda não sigo 100% uma dieta que deveria seguir,
né? Já melhorei muito em relação à reeducação, né? Mas ainda eu cortei totalmente. Antes eu tomava muito refrigerante normal. Eu comecei a substituir pelo zero. Eu não sou ainda muito na vibe do suco, porque eu ainda tenho muitas questões com o suco por causa do açúcar, né? Porque o suco ele tem açúcar. Esse daqui é o frascozinho, é bem pequenininho, tá vendo? Ninguém imagina, né, que um frascozinho desse tamaninho, que dá pra tanta dose assim, ó, tá vendo? Consegue enxergar? Ninguém imagina que um frasco tão pequenininho dá pra tantas doses. É porque a seringa é bem fininha mesmo. E aí é bem pouquinho, nem parece, né, que faz efeito. De tão pouquinho que é. Inclusive, pessoal, se tiver algum nutricionista aí de plantão e quiser oferecer os seus serviços para mim, por favor, entre em contato comigo. Porque eu preciso criar uma rotina de alimentação, né? Porque é saudável você comer bem, né? É saudável e eu não quero nunca mais viver desregrada assim. A outra coisa que eu queria falar para vocês: sair dos 3 dígitos é transformador na sua vida. Porque assim, eu passei muito, né, tempo na casa dos 3 dígitos, na balança. E quando eu saí, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu falei, eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Eu nunca mais vou voltar para os 3 dígitos. Então, assim, é um marco, sabe, não tem nem palavras, é um marco, assim, na sua vida, sabe? E eu sei que tem muita gente que fala, tipo, o Monjaro é ruim, volta a engordar, é isso, é aquilo, tem que fazer uma reeducação. Gente, eu compreendo até, né, em relação à questão de ter que fazer uma reeducação, claro, se não tudo, até quando você faz bariátrica, se você não fizer uma reeducação, você volta a engordar, né? Imagina um remédio que daqui a um tempo você vai parar de tomar, você vai fazer o desmame e você vai parar de tomar. Mas assim, eu tentei de muitas outras formas, de verdade. E eu não tinha uma outra solução para mim. Não tinha. Antes de vir para os Estados Unidos, eu, inclusive, quase que eu fiz uma bariátrica. Só não fiz porque não ia dar tempo de eu me recuperar aqui. Eu não sabia como que funcionava o sistema de saúde aqui. Eu fiquei com medo de não ter as vitaminas necessárias, enfim. E graças a Deus que eu não fiz. Porque hoje em dia é como se eu tivesse feito uma bariátrica sem fazer uma bariátrica, né? Então, assim, eu a minha salvação, a minha solução foi a Tizerpatida e o Monjaro. Se você tá fazendo de outro método, de outra forma, aí tá dando certo para você, que bom que você não precisou tomar remédio, que bom que você não precisou usar o Monjaro. No meu caso, eu tinha tentado inúmeras vezes, de todas as outras formas, e não tinha dado certo. Então, assim, para mim, o que funcionou foi o Monjaro. Aí tem pessoas que perguntam, você vai deixar de tomar o Monjaro, a Tizerpatida para tomar a Reta, né? A Retartutida. Nossa, não sei nem falar direito. Que é a Reta, né? Aqui já tá sendo vendida. Eu não sei se no Brasil tá sendo vendida ainda. Porque dizem que é mais forte do que o Monjaro, que é a Tizerpatida. E aí eu não tenho essa pretensão, gente. Por enquanto tá dando certo. O time que tá ganhando não se mexe, né? Então tá dando certo, o Monjaro pra mim é Tizerpatida e eu não tenho pretensão nenhuma por enquanto. Pode ser daqui 3 meses eu venho aqui e falo, gente, ó, mudei. Hoje em dia eu tô tomando a Reta. Mas hoje, agosto de 2026, eu não tenho pretensão nenhuma de parar de tomar a Tizerpatida ou Monjaro e ir pra Reta. Até porque eu não tô nem na dose máxima ainda. Tô longe da dose máxima do Monjaro. Então, vou continuar nesse caminho, não vou ficar ansiosa para perder logo os 20 quilos que ainda falta para perder, porque aconteceu de uma forma que quando eu não estava ansiosa, quando eu vi, eu já tinha perdido, tipo, ai, meu Deus do céu, já perdi 20 quilos. Então, se aconteceu dessa forma, né, e se hoje em dia já tá numa fase bacana, mesmo ainda tendo que perder mais de 20 quilos, já tá numa fase legal, então não tem por que eu ficar ansiosa, né? Claro que eu tô me cuidando, preciso melhorar mais ainda na alimentação, preciso começar a criar uma rotina de exercícios, também preciso,
mas assim, não vou ficar ansiosa. Acredito que até o final do ano eu já alcance aí meu objetivo. E aí, quando eu alcançar, eu venho falar aqui pra vocês, que aí vão ser, em vez de ser 40 quilos, vão ser 60 quilos, né? Vão ser 60 quilos. É uma pessoa, gente, é um outro ser humano. É um outro ser humano. Mas acredito que até o final do ano eu alcance esse objetivo aí. E quando eu alcançar, eu venho aqui falar pra vocês. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta aí, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, se inscreva no canal, aqui eu compartilho com vocês um pouquinho aqui da minha vida na América, nos Estados Unidos. E se vocês quiserem que eu continue falando desse assunto também, comenta aí que eu posso continuar falando aqui também. A gente mescla um assunto com o outro e a gente vai indo, vai indo. Mas não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like. E se tiver dúvidas, qualquer dúvidas em relação, né, não posso diagnosticar, né, mas em relação à minha experiência, se você quiser perguntar alguma coisa em relação à minha experiência, escreve sua dúvida aqui que eu, com o maior prazer, respondo para vocês. Me sigam também nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima.